meus brothers! Hoje eu tô aqui com uma presença ilustre, Maurício. Eu mesmo. Ou Pai Nerd, qual eu falo? Tanto faz, você já tá em casa, então tanto faz. Pode ser Pai Nerd, pode ser Maurício, sou eu mesmo, Pai Nerd. Então a gente tá aqui pra gente falar dos melhores quadrinhos do Thanos. Sim, o Thanos que vai estar no cinema. Então os melhores quadrinhos, se você quer saber, continua no vídeo aqui. Cara, falar de Thanos eu acho complicado, porque tem muita coisa. A gente vai falar muita coisa mesmo hoje? Bom, a gente vai falar muita coisa, até mesmo as coisas ruins. Até as coisas ruins a gente vai falar aqui pra você meio que dar uma fuga ali de leve. Mas antes, caso você não seja inscrito do canal, se inscreva nesse botão vermelho aqui embaixo. Avalie o vídeo deixando seu like, deixando seu dislike, mas avalie o vídeo que é muito importante. E conheça o canal do Maurício, eu e meu Pai Nerd, que é um canal show de bola com a filha dele. E é sensacional, é um canal que eu me divirto muito. Pô, valeu, cara. É um Obrigado. canal que eu me divirto bastante. Obrigado, o canal não é meu, o canal é da minha filha. Eu sou só o Pai Nerd, é o eu e o meu Pai Nerd. Eu não sou o eu sou o Pai Nerd do eu. É o coadjuvante. Né? Isso, assistindo o vídeo vocês vão entender, os vídeos lá do canal, vocês vão entender o que está acontecendo e o que eu tô querendo dizer. Porque o canal é da Beatriz e eu tô junto com ela tentando ajudar em alguma coisa. Aliás, se vocês forem conhecer, peço licença ao Distopia. Obrigado por estar aqui conversando sobre alguém que eu gosto muito, que é Thanos, que eu considero uma pessoa viva. Daqui a pouco a gente fala disso. Tá, sou meio louco. Aí, no canal, a gente tá fazendo um sorteio. Eu passei pela CCXP e peguei um monte de pôster. Um monte. Inclusive, tem pôster que foi enquadrado aqui no cenário do Distopia e tá lindo. E eu vou também sortear esse pôster para qualquer inscrito que for lá e seguir as regras. Bom, já mostra aí pra galera. Aí tem um quadrinho também que a gente vai sortear, que é o Gotham TPGC, o volume 1. É o volume que foi relançado, republicado. Então, se você quer ter esse quadrinho, a regra é simples. É só curtir a página do Facebook e entrar no grupo do Distopia, que se você não tá, você tá marcando bobeira. E é só vai estar um post lá sobre isso. É só falar, quero participar, e tá participando. É só entrar e tá participando. Fechou, só isso. Bom, então sem mais delongas, vamos para os quadrinhos que a gente falou bastante, né? A gente falou bastante já. Todo mundo, quando fala de Thanos, fala de um quadrinho que eu posso puxar ele? Pode. Posso puxar? A Saga de Thanos. É, nosso primeiro... Cara, eu tô aqui fechado, né? São 5 volumes. Capinha cremosa, bonita. Volume não, são 5 edições, né? Volumes é uma palavra muito forte para aquela época. É, tá aqui. Mas tá no saquinho aqui, tá aqui. Vocês vão ver depois. Bonito, mas né? que não é bem do Thanos, né, Maurício? Então, é por isso que eu considero essa não uma leitura do Thanos. Tem o nome do Thanos na capa, mas não é do Thanos. Quem quiser aprender sobre quem é Adam Warlock, quem é Capitão Marvel e o que eles fizeram nos quadrinhos na época dos anos 70 e 80, esse é o melhor material na minha humilde opinião. Também curto bastante, e principalmente porque tem uma pincelada sobre a origem do personagem. E também antigamente tinha um código de conduta do super-herói e um código de conduta do vilão. Então não existiam quadrinhos do vilão. Não tem. Por exemplo, hoje tem um quadrinho do Thanos sendo publicado. Sim. Não teria. Então foi um jeito que a editora viu que um vilão estava muito popular de fazer isso. Então pegou o quadrinho de quem? Capitão Marvel. Pegaram os quadrinhos do Capitão Marvel. E fizeram o quadrinho do Thanos. Que não deixa de ser uma citação. E quando o Thanos foi criado, ele tinha uma proposta diferente. Ele não era um cara do jeito que a gente conhece, mega poderoso, não era mega cósmico. Ele precisava de elementos para ficar forte. Inclusive a introdução do cubo cósmico era para isso. Logo, então essa saga de Thanos, vamos dizer assim que ele é super divertido, um dos quadrinhos mais bacanas que eu tenho, se não for a mais bacana, mas é um quadrinho super limitado nesse quesito. De repente vale a pena a pessoa se matar de correr atrás de sebos, os mercenários e sair correndo e pagar 400, 500 ou mais reais para poder conhecer o personagem através destes quadrinhos especificamente, por causa do filme novo que tá vindo e a pessoa quer se preparar. Cara, na minha opinião, humilde, não. Não dá. Acho que não é o caminho. Bom, mas não só disso, a gente tem que entender também que naquela época o Thanos não era o vilão dos Vingadores, né? É verdade. O Thanos era o vilão do Capitão Marvel. Por isso que é super importante, meus amigos. Eu tenho tenho 2 versões desse quadrinho aqui, que é a morte do Capitão Marvel. Eu tenho essa versão que um inscrito aqui deu pra mim, né? No antigo vídeo do Thanos. Eu tenho agora a versão capa dura também, né? Porque também é uma das melhores leituras que eu já tive da Marvel. A minha é essa também.
Tá no meu top 10 de leituras fácil, que é a morte do Capitão Marvel, é sensacional. Principalmente pelas grandes curiosidades. Isso aqui representa a morte do pai do Jim Starlin. Exatamente. A gente não pode falar de Thanos sem falar do Jim Starlin, que é o criador do personagem. E como ele mesmo diz, não existe ninguém melhor que ele para escrever Thanos, e qualquer um que mexer no Thanos vai ficar ruim. Eu acho que ele foi equivocado nessa parte. Mas aqui, nessa história, além disso, é a primeira vez que um super-herói morre e não é voltado à vida, e sendo um protagonista de grupos, né? O Capitão Marvel era um grande protagonista da época. A gente tem um caso do Tio Ben, que morreu e nunca voltou. Todos os coadjuvantes, a Gwen Stacy... Tá, a Gwen Stacy voltou, sei lá, meio bagunçada essa história dela, vamos pular. Mas de herói mesmo, você tem razão. Ponto final. Não temos outro. E é tão, assim, tão bem estabelecido hoje que ninguém cogita em trazer ele de volta. Minto, na parte da invasão secreta, cogitaram trazer ele de volta, nem tanto que ficou aquela coisa, ele é um clone ou não é, ele é um Skrull ou não é. Mas enfim. E o legado dele passou para vários outros heróis sem nenhum problema, e hoje tá com a Capitã Marvel o legado dele, né? Então, e cara, evoluiu, a dor, o processo da morte, é tipo assim, você vai lendo, você vai acreditando que ele pode voltar a qualquer momento. A gente pode entender, talvez, com a saga de Thanos. Aliás, a gente nem falou isso. O Jim Starlin a gente só citou um pouquinho. A saga de Thanos toda, praticamente, é de Jim Starlin. Praticamente. E aqui também nós temos Jim Starlin. Então, anota esse nome. Quem quer conhecer Thanos, vai atrás de Jim Starlin como autor. Talvez não só como desenhista, mas como autor das histórias de Thanos. E aqui, o final dessa história... Quando tem eu não vou contar spoiler aqui, né? Mas quando tem um finalzinho da história onde realmente tem uma interação com o Thanos, a gente vê o quanto o Jim Starlin realmente sabe escrever sobre o personagem, cara. Até esse ponto é quase perfeito. O Thanos tem um domínio, o Jim Starlin tem um domínio muito grande, que é até bom a gente falar isso aqui, porque até então, até, vamos dizer assim, década de 90, os personagens não eram escalonados. O que significa escalonar? É que, tipo assim, os Vingadores derrotariam qualquer inimigo que o roteirista apresentasse. Poderia ter dificuldades, poderia entrar numa arma secreta, poderia pegar alguma coisa, mas eles iriam derrotar o personagem. Saga de Kovac, e vai para um monte de outras, Invasão de Galactus. N grupos, cara, sempre teria um alienígena que viria trazer uma arma, ou que sei o que foi. Sempre o grupo iria derrotar. Quando o Jim Starlin ele pega a missão de escalonar os personagens, ele tipo bota assim, Galactus, você nunca vai derrotar o Galactus. O Wolverine nunca enfrentaria o Galactus. Mais ou menos isso, né? Aí chega a Marvel e caga tudo depois. Mas ele tem essa grande missão e que vai ser desenvolvido na trilogia. Né? Na trilogia do Infinito, que eu acabei de falar, ela é introduzida por um outro quadrinho chamado Thanos em Busca do Poder, que provavelmente é o melhor quadrinho, na minha opinião, sobre o Thanos. Posso demorar um pouco mais para dar minha opinião? É esse. Nossa, que susto, eu pensei que não ia ser. Cara, eu adoro isso aqui. Cara, é um espetáculo de quadrinho, principalmente porque não parece nenhum super-herói. Sério, não aparece. Podem ter pessoas virtuosas aparecendo no quadrinho, mas não são os Vingadores, os X-Men, o grupo, os melhores do mundo. Não tem isso. Não tem isso. Então são personagens num escalão muito alto pro Thanos ser derrotado, né, ou o Thanos vencer. Ou seja, ele começa sem nenhuma gema e vai em busca de todas as gemas em busca de completar sua manopla. A manopla do infinito. Então, é um quadrinho muito espetacular, principalmente porque nesse período ninguém, talvez ali o Steve Ditko com o Doutor Estranho e junto com o Jack Kirby também, entraram nesse mundo, mas talvez não exploraram tanto, também por liberdade, né, de criação. Sim. O que eu acho legal desse quadrinho específico, tem algumas coisas que deixam ele mais legais ainda. Primeiro, não é Panini. Por não ser Panini, você espera, papel jornal, impressão ruim, recortes na página, tudo com... Não, isso aqui é muito bem feito. A arte do Ron Lim está no ápice. Eu nunca vi ele desenhar tão bem. E olha que ele já desenhou até DC vs Marvel, que precisava desenhar vários personagens diferentes. E são locais muito loucos, né? Tem uma hora que... Tem aquela... Quando ele vai pegar a gema da força, por exemplo,
Ele tá num planeta, ele explode o planeta e vai pro espaço, uma transição de cores que o cara tem que pensar, o cara que tá desenhando, tipo assim, qual a tonalização que o colorista vai pegar. A mente dele, quando abre a mente de Thanos. Nossa! Muito bem. Tem um vídeo no nosso canal, a Beatriz fez um review sobre isso daqui e, cara, então agrada desde os leitores dos 13 anos de idade até os 42, como eu. É um quadrinho que eu e o Felipe, podemos assinar embaixo? Pode. Então assinamos embaixo. Esse quadrinho é muito bom e vale a pena ler ele, na minha opinião, para se preparar para o novo filme da Marvel que está vindo. Esse é uma leitura que vale a pena mesmo. Mas, posso me alongar só mais um pouquinho? Pode. Não vai valer a pena vocês correrem atrás desse quadrinho hoje, porque temos algumas informações aí que nós pescamos em eventos anteriores, como o Nerd Nation e a Comic Con, de que esse quadrinho vai ser republicado de uma forma mais bonita e mais barato do que hoje. Hoje, você vai pagar uns R$100 nessas duas aqui, talvez seja até facsímile, que é cópia. Não é o original. Então aguarda um pouquinho, mas vai atrás desse quando sair, tá bom? E esse é o princípio do Desafio do Infinito, né? Isso o Desafio Infinito, ele é uma convocação entre um tipo de Galactus e dentre outros personagens. Porque imagina assim, as joias do poder gradualmente vão completar a pessoa para que o possuidor de todas elas juntas possa fazer absolutamente tudo. Dominar o poder, a realidade, a mente, o espírito, o espaço e o que mais? Agora o tempo. E o tempo, obrigado, eu tinha esquecido disso. Então a pessoa tem um poder absoluto. Então imagina um poder absoluto estar na cabeça do estrategista absoluto. Thanos é o estrategista absoluto da Marvel. Nós podemos pôr isso como um ponto final. Então saibam que a primeira característica do Thanos que nós já estamos falando é o estrategista superior da Marvel. Não tem um outro superior a ele. Nesse momento aqui no Desafio Infinito, ele se bota como o inimigo não dos Vingadores, e sim o inimigo de todo mundo, porque ele é um niilista, é o cara que quer assassinar toda a realidade. É um cara que quer assassinar todo mundo e toda a sua realidade para agradar a morte. Agora que é desenvolvido esse negócio da morte, agora que é desenvolvido, que eu digo assim, desenvolvido com afinco, essa relação que ele tem com a morte. Se você acha que hoje Thanos e a morte tem esse carinho todo um pelo outro, essa foi uma relação que demorou anos, décadas para existir e para poder ser construída. É o primeiro momento que a gente entende isso. Até o momento, saga de Thanos e tudo mais, eu era o leitor de quando isso foi lançado na época. Eu achava que ele era um cara que tinha ambição pelo poder. Pra mim é um significado. Nem tanto que até vai chegar no momento que a gente vai falar sobre esse significado. E que depois é caído por terra. Mas nesse quadrinho aqui, que vai formar uma trilogia, que é a trilogia do infinito, que muitos falam, a trilogia antiga do infinito, que já temos uma nova, ela tem com a missão de reunir todas as entidades cósmicas, de reunir toda a comunidade heróica de todo o universo Marvel, e de todos que são fãs ou não, mas de todos aqueles que são inclinados a derrotar, tem algum tipo de interesse. Então a gente vai ver caos, ordem, amor, ódio, a gente vai ver tribunal vivo. Isso são as entidades que vão aparecer nessa saga. O que é uma entidade cósmica? Tem um vídeo sobre entidades cósmicas aqui no canal, que é um vídeo bem bacana, escalonando, assim, são 5 maiores autoridades cósmicas da Marvel. Então é importante você saber disso aqui, porque era muito desenvolvido. Depois da guerra, porque isso aqui o desafio é porque o Thanos pega a manopla, obviamente o Thanos perde a manopla. Na Guerra Infinita, quando tudo está resolvido, aí é desenvolvido um novo algoz de Thanos, que é o Adam Warlock. Aqui realmente começa esse desenvolvimento. Eu vou dizer por quê. Quando ele começa a desenvolver o Warlock, ele começa a ser desenvolvido aqui como um estrategista, tanto quanto Thanos. Aqui ele começa a ser desenvolvido uma espécie de mago, vamos dizer assim, dele, uma espécie de mentor. Isso é interessante porque talvez as pessoas não estão acostumadas com o Adam Warlock. O Adam Warlock foi criado para ser o humano perfeito pelos cientistas da Terra. Alguma coisa que eu sinceramente não lembro, ou o que foi que aconteceu, transformou Adam Warlock numa entidade superior. Por quê? Pouco depois de existir, Adam Warlock morreu. A morte dele não foi o fim. Ele entrou num casulo, se transformou para que o novo nascimento dele, ele tivesse as capacidades que levaram ele a morrer antes, pudessem ser superadas. Então Adam Warlock se tornou um novo, melhor humano, ou
seja lá o que ele for, e cada vez que ele nascia, ele se tornava melhor do que ele era antes. E a partir desses quadrinhos, que é interessante que aconteceu, foi que ao invés dele só se tornar melhor do que ele era antes, ele começou a se tornar exatamente o oposto, assim como tem Yin e Yang, aquela coisa toda, para complementar o que precisa para derrotar Thanos. Thanos era extremamente estrategista em Desafio Infinito, não era? Que acabou virando, e o que acabou virando os dois parte do equilíbrio cósmico. O equilíbrio cósmico é a coisa mais importante que rege o universo Marvel. As grandes megas sagas, quando sai do planeta Terra, ela sempre se esbarra no equilíbrio cósmico. Você vai ser sempre usado isso em todas as sagas. Aniquilação 2, Guerra dos Reinos, Infinito, vai se esbarrar em equilíbrio cósmico. Então, principalmente em década de 90, equilíbrio cósmico é a palavra mais usada. Então, na guerra, a guerra é simplesmente porque a versão do Adam Warlock que ele se apresenta como um mentor, dessa vez não tem um Thanos, e sim uma versão dele mesmo do futuro. Isso. Então, tipo, que ele é um cara tão bonzinho que no final ele vai se tornar malzinho. Mais ou menos isso. E aqui tá o Mago. Logo depois, a Cruzada Infinita, onde que uma própria versão do Warlock novamente. O plot twist disso aqui, eu achei tão bem sacado, cara. Eu achei tão bom, tão porque você vai ler a primeira edição, tu vai falar assim, é uma porcaria. Então na hora que você começa a ler, tu fala Continua assim, lendo. Cara, na hora que você começa a ler, tu fala que é uma porcaria. E o desenvolvimento é um espetáculo, principalmente por causa que tem Caos e Ordem, são duas entidades que eu amo. E o que é mais legal disso tudo é a transição. Porque aqui é um poderio absoluto do Thanos contra o mundo. Aqui ele simplesmente chacina metade da população universal só porque ele quis. Tipo assim, ele estalou o dedo e todos morreram. Então, tipo assim, foi bem assim mesmo. É uma coisa que não existe força para atacar isso. Entendeu? É uma coisa que é muito bem sacada. Porque o Jim Starlin pega os Vingadores e fala assim, vai fazer o que ele faz de melhor, meter a porrada. Vamos meter a porrada, vai Hulk chega lá, e tal. Não acontece nada. Então essa trilogia, ela tem essa transição. E depois o desafio, que a solução vira o problema, e depois como escolher o mundo perfeito, como chegar ao mundo perfeito. Não tem como, pô. É muito louco, é muito legal. Depois de um monte de quadrinho bacana que a gente está citando aqui, a gente vai para uns quadrinhos que não são tão bem falados assim, principalmente por mim. Mas pensa da seguinte maneira, Thanos não é um vilão? Então quando a história de um vilão é ruim, quer dizer que é boa. Nossa, não chegou a lugar nenhum com esse pensamento. Bom, são dois, a gente vai falar logo dois de uma vez, da série Marvel Apresenta, e o próprio Jim Starlin que escreve. Eu gosto. Que é o Abismo Infinito e o Fim do Universo. O Abismo Infinito, cara, é complicado. Sabe o que me atrapalhou nessa leitura? O que me atrapalhou nela foi que eu já tinha lido Dreadstar, que aliás, Dreadstar foi você que me apresentou. O Felipe me quebrou meu paradigma com relação a Dreadstar, porque eu sempre via as capas da Globo na época que foram lançadas e achava aquilo uma cópia descarada de He-Man, pela capa. Mas parecia mesmo. Eu nunca vou ler isso. Eu li e é sensacional. E eu li esse Abismo Infinito e eu percebi muitas das coisas que Jim Starlin já tinha escrito em Dreadstar, muito bem escrito, tentando ser colocadas aqui. Então talvez isso incomodou algumas pessoas. E isso eu gostei. Eu achei que foi interessante. Então, nesse volume aqui a gente vai se deparar com os clones. Exatamente. Do que o próprio Thanos faz. Quando o Thanos ele perde o poder da manopla, ele não se torna fraco. Pelo contrário, ele é mais forte de personagens como Gladiador, mais forte como personagens como Surfista Prateado. Falando em Surfista Prateado, tem um vídeo no canal que a gente escalonou os 5 mais poderosos de força do universo Marvel. E o Surfista Prateado, ele tá em segundo, tá entre os melhores. Então, pô, ele é um cara que dá um pau em todos esses personagens. Enfim, ele vai pra esse negócio de clonagem, o Thanos já que é poderoso demais, e clona personagens extremamente bizonhas, extremamente o Thanos cabeçudo toscas. Até agora não saiu da minha mente. É perturbador, tu vai olhar aquilo ali... Não. A partir do momento que você olha, é difícil desenvolver uma história em cima. Então, realmente, eu acho que isso aqui é um baita escorregão de Starlin, não recomendo. E aqui o Fim do Universo, que é mais uma exploração de uma relíquia, que blá blá blá,
Não saiu do zero pra mim, muito difícil a leitura. Sabe o que é interessante, Felipe? Outra coisa. A DC tem um costume de fazer reboot no seu universo tantas vezes, e às vezes que acontecem os reboots, a volta é necessário tanta engrenagem acontecer que as pessoas se cansam um pouco da DC. Por isso a Marvel mantém alguns leitores fixos e firmes sem sair e voltar dela, porque quando acontecem reboots, finge que nada aconteceu. E com Thanos, cara, Thanos é tão poderoso, eu não lembro de cabeça quantas vezes ele rebootou o universo. Ele matou o universo, e ele matou e ele voltou o universo. E cara, é tão bem feito o que ele faz que ele consegue não deixar resquício em lugar nenhum. Aí você pensa, overpower, Thanos, mas ele faz bem. Jim Starlin consegue se ver de um jeito. Isso é interessante do personagem do Thanos, né? O desenvolvimento do Thanos, você tem que entender que na Marvel dificilmente terá um vilão porque ele é mau. Não existe muito essa palavra, ela é muito questão de perspectiva. Por exemplo, o Doutor Destino, ele é mau? Não, ele ama a Lativéria e defende os princípios da Lativéria. Você até confunde ele como um presidente russo, por exemplo. Você vê os Skrulls, por exemplo, quando eles vêm pra Terra, a gente sempre ataca porque eles são maus. Não, vai pra ideologia deles? Ideologia deles, vê Kree, Skrull, é aquela coisa. Pra quem acompanha o universo cósmico da Marvel, vai ficar impressionado. Fica uma questão de perspectiva. Logo, o Thanos, ele pode ser um vilão na perspectiva dos heróis, mas na questão dele, de equilíbrio cósmico, é essencial pro universo. Então você tem que estar sempre colocando isso na balança. E acho que isso aqui não vai somar muito não, tá? Então não vai somar tanto não. O que eu acho interessante do Thanos é que o Thanos, Jim Starlin falou aquilo, naquela frase, que eu odeio que ele tenha falado, mas que infelizmente eu engulo. Sabe quando você engole um copo de vidro? Mas assim, você engole o vidro, você come um copo de areia, você engole a seco porque, cara, ele tem razão. Eu não conheço escritores externos que escreveram sobre Thanos e escreveram boas histórias. Eu de cabeça só lembro uma, e a gente vai falar dela daqui a pouco. Mas ainda não é essa que você vai mostrar, e nem aquela outra que tá ali em cima, que eu até acho legalzinha. Mas, cara, Jim Starlin é certeza, exceto essas duas últimas que o Felipe A gente vai falar agora sobre a Aniquilação, que é uma saga cósmica que, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, leia isso. Aniquilação, pra mim, é a melhor saga cósmica já feita na Marvel. Em papel, ela é grande, você vai se assustar. Em scan, são vários números, você vai se assustar pelo tamanho do download. Mas, cara, leia. É impressionante, é uma saga... Quando eu digo saga, é a melhor saga, mas não é porque tem personagens que eu gosto. É porque tem todo mundo que eu gosto. Né? Todos os personagens, assim, de cósmico, eles têm uma influência e mostra como os humanos e o planeta Terra é minúsculo. Ele nem faz parte do equilíbrio cósmico, nem na prioridade para fazer o movimento para equilibrar o planeta, a Terra é suficiente. A gente pode ser o celeiro de heróis, mas a gente é isso no cosmos. Então é onde também o Thanos ele vai acabar falecendo, né? Tendo uma afronta com o Drax, e o Drax ele covardemente assassina o Thanos. Ele foi feito pra fazer isso, então ele estava errado? Cara, foi covardemente. Foi covarde. Ele morre bruscamente, Thanos. Ele morre nojentamente mesmo. Eu tô falando isso como spoiler, mas também ele não é a parte principal do quadrinho. Ele só assusta porque assusta você, mas o Thanos ele tem ele tem uma parcela no quadrinho, ele não é uma engrenagem autossuficiente para levar, entendeu? Então eu posso contar tranquilamente que ele vai morrer. Mas isso dá um problema muito sério no chamado equilíbrio cósmico. E quando eu falo que dá um problema muito sério no chamado equilíbrio cósmico, é porque ele afetou tanto o cosmo que agora o cosmo precisa dele afetando. Exatamente. Ele precisa continuar afetando o cosmo. E na ausência dele, o que acontece? Ele é ressurgido Imperativo Thanos. Ele simplesmente volta louco, doente, sanguinário, parece o Hulk, não sabe falar nada, e contra os Guardiões da Galáxia que encontraram o corpo dele, e que é super interessante os balões de conversa, porque são super inteligentíssimos de um grupo que você não dá nada, porque você vê a Guerra dos Reis. Sim. Se o Peter Quill não estiver sozinho, ele tá falando besteira. Sim. Você vê muito o Dan Abbott usar dessa forma, mas aqui você vê um balão de umas conversas de maior cabeça entre os Guardiões.
Inclusive, tem uma hora que todo mundo arma pra matar o Thanos. O Thanos tá morto, o Thanos vai morrer. Aí o Rocket Raccoon ele entra pra ajudar o Thanos, se alia o Thanos com a seguinte frase, que pra mim foi um dos melhores balões de conversa desses quadrinhos, que todos que eu tô citando aqui. Falou assim, cara, pensem, se a gente assassinar ele, quem vai ficar no lugar dele? Pode ser um cara pior. Aí esse aqui a gente conhece. Então, tipo, o grau de importância que isso traz pro universo cósmico é, tipo, quem poderia substituir o Thanos? Qual o nível de um cara que é adorador da morte, um cara que vive pra matar todo o universo, pra dar em oferenda pra sua deusa, né, pra sua E é isso que dá pra entender esse nervoso todo da chegada do Thanos, porque ele estava finalmente nos braços da morte, né? Ele conseguiu aquilo que ele queria e de repente ele foi arrancado dos braços da morte. Nossa, esse cara é muito louco. E a partir daqui do momento ele começa a odiar a morte por ter rejeitado ele. Isso é uma coisa interessante e ao mesmo tempo, como eu posso falar, capciosa, assim, porque no momento, quando fala, você fala assim, caraca, ele tá blasfemando tudo que Jim Starlin construiu. Né? Então, Jim Starlin desenvolveu uma história absurda sobre o relacionamento dele e aqui The Nebbit tá destruindo tudo. E você fica meio doente, mas será que vai acabar por aqui? E tem muito desenvolvimento ainda. Muito bem usado pelo pai de Jim Starlin, que daqui a pouco a gente vai estar falando. A gente chega nele. E aí a gente chega nesse outro quadrinho, porque assim, muito se fala do Thanos até o momento, só que a verdadeira origem do Thanos nunca foi abordada por ninguém, nem por Jim Starlin. Coisas foram lançadas, por exemplo, sabíamos que Thanos era filho de um grande cientista, que o irmão dele era lindo, maravilhoso, bonitão, pegador, e todo mundo admirava o irmão dele, que é Eros, e Thanos era extremamente feio, cientista, arrogante e maldoso, mas a gente não entendia o que levou ele a adorar tanto a morte. Então nós tivemos meio que um retcon aqui, uma história que tenta contar de alguma maneira o que aconteceu no passado, uma história que eu gostei, mesmo ela tendo alguns problemas sérios na construção e no jeito de contar a história, mas eu comprei a história do jeito que ela veio, que é a Ascensão de Thanos, e é um quadrinho que incomoda algumas pessoas, a Ascensão de Thanos, porque talvez mostra as soluções de uma maneira que não tem a ver com um alienígena super poderoso. Talvez as coisas não foram bem construídas, e aí eu acho que talvez não vale o preço de capa, talvez não vale ter 5 edições dessa minissérie Thanos Rising, não precisaria ter tantas páginas, talvez uma história pequena caberia tudo aquilo. Sim, tá? Eu entendo. Acho que não havia necessidade para ter um retcon, né, que ele é recontada a história de origem do personagem, mas é uma história que tem uma narrativa ok, né? Então você consegue aquela ler. Cena do Thanos, bebezinho, e a mãe dele enlouquecendo e querendo matar o próprio filho. Então, eu achei aquilo uma carga tão grande. Aí que vem o tropeço. Mesmo Aí que vem o grande tropeço. É que transformar a morte, minimizar a morte, minimizar um monte de coisas que são muito importantes pro personagem. Mas não são importantes pro personagem a ponto de atrapalhar ele na história disso. Tá. É ao ponto de desenvolver a motivação do personagem. Então eu acho que acaba sendo um deslize. Não é uma prioridade. Também não acho um quadrinho bosta. Não é um quadrinho bosta. Mas também não é um quadrinho que eu considero bom. Não, como a nossa proposta é fazer um guia de leitura, eu não colocaria no meu guia de leitura como essencial para a leitura de Thanos também. Não faz parte. Bom, agora a gente vai para as sagas mais atuais, umas sagas que vocês já ouviram falar, que agora vamos para Infinito. Eu tenho as versões em fascículos. Que é igual a que eu tenho. Então são 6 números. Bom, eu gosto muito do Infinito, gosto mesmo, principalmente pela honestidade. Tá vendo esses quadrinhos todos que a gente acabou de falar e que vocês sabem, tem mais quadrinhos além desses, todos o Thanos perdeu. Então, tipo assim, todos os Thanos pode ter até conseguido, mas ele devolve. Não quero, acabou, não quero mais isso aí, eu já curti a vitória. Então toda essa glória é abdicada, porque ele sabe que lá é onde ele vê a morte. Eu acho muito bem construído esse balão de fala, que quando ele fala da Terra, ele tem a Terra onde ele sempre encontrou a morte. Então, tipo, ele sempre encontrou a derrota. O que ele vai fazer na Terra? O planejamento é porque os heróis não estão na Terra. Exatamente. Imagina o maior estrategista tendo a oportunidade de chegar no lugar que ele sabe que é o lugar que ele sempre foi derrotado, sempre foi passado para trás, e tá todos os super-heróis ocupados fazendo alguma outra coincidência, ele aproveita e vai lá pra Terra. Cara, atrás de quem? Não, ele faz
uma mudança assim, no panorama cósmico. E tirando que o grupo não tá fora da Terra fazendo nada. Então, o grupo tá. Os Vingadores tá numa terra lá, tá numa terra alienígena. Aqueles eventos brancos aquela isso. Saga lá, né? E tem uns embates muito bacanas, principalmente para colocar os personagens. O que o Capitão América tá fazendo no espaço, amigo? Uhum. Não tem motivo. Então ele usa isso para ser o estrategista, um cara que vai comandar as tropas e comandar, então não vai cair no pau. E tem uma hora, irmão, que o Thor manda ele desfazer do Mjolnir, né? Então ele taca pro alto. Brother, um dos melhores momentos da saga é quando faz isso. Bom, eu recomendo, acho legal. Uhum. Não é uma coisa que constrói no personagem. Não constrói, eu acho que não é uma construção do personagem. Mas pegando pontas soltas e desenvolvendo. Uma deles é o filho do Thanos, que é o Thanos, que aí assim eu acho um besterol, um bobeirão. Eu achei que não precisava. Nossa, um boberol a um nível extremo. Não é pra mim. Thanos não é pra mim. Aí o que acontece? A gente começa a ter alguma certa construção do personagem que realizando coisas fora. E eu vou falar pra vocês, eu não li, por isso eu conversei com o Felipe antes de gravar o vídeo, sobre essa que tá ali na mão dele. Porque sempre se falava dessa saga, da importância que teve pro personagem, Deadpool, desse encontro dos dois. Então, você acha que vale a pena eu colocar na minha lista de leitura essa história também? Cara, como o personagem, aqui não é uma grande construção do personagem. Existe uma coisa que tem o que o Thanos tem de comum com o Deadpool. Ele é amado pela morte, ou não é aceito pela morte. Então tem essa brincadeira, né, que o Deadpool e a morte têm isso em comum, e a morte some. Então tem essa brincadeira, então é uma grande brincadeira. Tem até uma hora que fala assim, né, está no espaço, Deadpool, porque você está usando um traje, mas eu sou do espaço, eu não preciso usar um traje espacial, eu sou o Thanos. E tem essas brincadeiras, vai levando o quadrinho, mas é um quadrinho que lá fora tem um baita notão. Você pode ir no site da IGN, por exemplo, vai ver que tá um baita notão isso aqui. É um quadrinho bem divertido, mas não tem essa coisa de construção do personagem. Mas ele é super interessante no quesito morte. Porque a gente vai falar daqui a pouco sobre a grande aceitação, esse grande relacionamento entre a morte. Eu sei que recentemente Thanos, inclusive no grupo, o pessoal está perguntando bastante, eu tenho percebido, sobre uma saga infinito do Thanos. E perguntando sobre ela. Então a gente pode falar um pouquinho dela agora? Pode, claro. Sobre essa saga, eu acho interessante que do jeito que ela foi publicada no Brasil, infelizmente a gente não tem aqui a possibilidade da... tá bom, vai me xingar, nesse ponto eu defendo a Panini, eu entendo que ela não tem como querer publicar do mesmo jeito que é nos Estados Unidos as coisas. Tem um público para isso. Mas eu gostaria que não tivesse sido inserida em universo Marvel essas histórias. Nossa, porque sinceramente um erro. Eu pagaria, de verdade. No encadenado capa cartão, se não quisesse colocar no capa dura essas duas histórias que são extremamente importantes para que se entenda a nova trilogia do Infinito do Thanos. Se você não lê, meu amigo, você vai entender a história? Talvez. E se você entender, você não vai conseguir entender tudo. Entender parcelado. Mas... Explica aí E aí o que acontece? A gente tem duas. Primeiro nós temos Thanos versus Hulk. Cara, quando eu li isso, a capa quer dizer, eu pensei, eu preciso. Por quê? Eu já vi Thanos versus tanta gente, mas especificamente contra o Hulk eu não tinha visto. E eu sei que são dois dos seres mais poderosos, porque o Hulk, quanto mais nervoso, mais forte ele fica, e o Thanos tem uma força no nível cósmico. Então, então tipo, você pega um quadrinho pela capa, querendo uma pancadaria, e no final não é. E no final essa luta não acontece. Cara, isso foi a maior mentira que eu já vi na minha vida, Marvel. E não é Panini, é Marvel. A Marvel colocou Thanos versus Hulk. Existe essa luta, cara? Não acontece. Isso porque o que está acontecendo aqui em Thanos versus Hulk é exatamente depois do primeiro encadenado dessa trilogia. Você lê o primeiro encadenado dessa trilogia, não consegue entender muito bem o que está acontecendo, e minhas palmas, baixinho, né? Minhas palmas para Jim Starlin, porque ele sabe escrever, ele tá melhor, ele tá envelhecido
e tá cremoso nas suas histórias. E eu li, eu falei, não gostei, não entendi. Tem uma troca de uniformes. Você vê de um quadro pro outro o uniforme do Drax mudando. Eu vejo o Drax dos anos 70. Caraca, cara, isso é brilhante. Drax dos anos isso é 2000. brilhante. Eu não entendi e não gostei. Eu li Pô, essa. Eu achei sensacional. Ah, não, na hora que eu li eu não gostei. Li essa e tentei entender as motivações. E depois veio a segunda dessa. Depois vem essa. Entidade cósmica, entidade infinita. E eu vou falar, eu voltei para reler o primeiro número e eu quase chorei. É lindo isso aqui. Cara, para quem quer conhecer Thanos e quiser ler isso aqui, por favor, lê alguma coisa antes. Mas você vai ler isso aqui, você vai chorar. E isso aqui só serve para uma coisa. A dica que eu dou, a dica do Pai Nerd. Isso aqui só vai servir se você quiser entender o que acontece com o Rei Inseto. Você quer saber por que o Rei Inseto mudou da número 1 para número 2? Lê isso aqui, senão você não precisa ler. Número 1 para número 2 daqui. Que aqui a gente vai falar da grande cereja do bolo. Isso aqui ficou entre meus top 10 melhores leituras. Ficou também entre os seus também. Ficou. A Beatriz, a gente gravou, né, Beatriz? Ah, a Beatriz tá ali. Vocês não estão vendo? Ah, ela tá ali. A gente gravou e, na minha opinião, isso aqui foi top 3 também. Mas quando eu ainda justifiquei isso aqui, acho que você também justificou, falando que é bom, mas só se você ler, tem uma carga de leitura do Thanos. Porque aqui é a grande cereja do bolo, sabe? Aqui é a grande finalização do Jim Starlin. E você tem que ter isso fresco na memória. Porque ele consegue pontuar, amigos, coisas que nem ele escreveu, coisas que o Kit Giffen escreveu, coisas que o Dan Abnett escreveu. Ele constrói, ele pega como uniforme, como falas, como personagem. É verdade. Ressuscita o Pym, né? Que é o bicho que estava teletransportando pra lá e pra cá. O Pip, né? O Pip Troll. O Pip Troll, ele resgata o personagem, dá uma importância pro personagem. Começa a contribuir tanto pro universo. Mostra o bar Starlings. Caraca, cara, é muita coisa de referência. E principalmente, ele volta a escalonar os personagens. Sim. Que é uma coisa que na Marvel foi destruída novamente. Uma coisa que ele construiu e voltou a ser destruída. Por quê? Por causa dos filmes do universo cinematográfico, onde os Vingadores têm que ser o centro do universo. E isso é uma coisa negativa, porque você perde importância de causa e ordem, que é uma conversa que tem aqui, Tribunal Vivo, ou seja, não adianta num filme do Doutor Estranho aparecer o Tribunal Vivo e não dá tchum, e não dá liga. Então, amigos, a recomendação aqui é sobre isso, só leia esse material, claro, você pode ler porque ele é baratinho, mas se você tiver bagagem, você vai entender, pelo menos uma camada você vai entender, nem que você entenda e acha ruim. Mas você só vai ter um bom entendimento se você tiver bagagem, principalmente por causa dos... Tem uma hora, por exemplo, na finalização do 2, ele faz tipo assim, na finalização desse volume, ele meio que se arrisca em amor à morte. Né? Então, tipo assim, ele confiando que a morte o ama, ele faz um grande ele arrisca toda a sua carreira, vamos dizer assim, para mudar a estratégia do Rei Inseto. Porque o Rei Inseto acredita que ele vai morrer, que ele já está derrotado. Então ele usa a própria morte para poder manipular a verdade. Aí você vai ver o desenvolver. Cara, é um baita quadrinho, é uma baita coroação do Jim Starlin. E é uma baita recomendação você se jogar em Thanos, porque eu achei esse quadrinho um espetáculo. Acrescenta essa entre o 2 e o 3, porque isso aqui é uma das melhores leituras que eu fiz no ano também. Entidade Infinita. Exatamente o que nós vemos nessa daqui é a construção, ou explicação, na verdade, do que é esse personagem Adam Warlock. Isso aqui é sensacional para entender e complementa isso aqui de um jeito, gente, que olha, é lindo, lindo. De verdade. Bom, meus amigos, a gente vai ter que ficando por aqui. Não só porque a gente não tem mais o que falar, mas é porque o cartão está apitando, meus amigos. E a gente precisa parar a gravação. Mas a gente conseguiu concluir com todos os quadrinhos que a gente queria. Falamos dos que a gente queria. Tem outros, mas a gente não vai falar hoje não. Pode ficar para o bate-papo aqui embaixo do vídeo. Tanto no meu canal quanto no seu. Quem sabe um dia a gente fala só uma troca de ideias sobre o Thanos, a gente trocando referência. Mas, cara,
Thanos tem bastante quadrinho, é um dos personagens que mais... Dos vilões, por exemplo, ele, Doutor Destino e talvez o Galactus são os personagens, os vilões que mais tem quadrinhos interessantes. Então, aproveitem, corram atrás, leiam por scan, leiam de algum método, mas leiam porque são sensacionais e vai estar recheado de referências no filme. Bem provável, né? Quem gosta de ficção, quem gosta de assuntos cósmicos, de ordens celestiais cósmicas, por favor, entre de cabeça no universo cósmico da Marvel, porque é o melhor que tem em publicação, mas assim, está acima, longe da DC. O universo cósmico da Marvel é muito bom, é o melhor que tem. Pode entrar de cabeça. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de ir lá no canal do Eu Meu Pai Nerd. Se inscreva no belíssimo canal deles. E comente aqui embaixo. Vai que eu esqueci, eu falei alguma besteira aqui. Então corrija a gente, porque aqui embaixo, Maurício, tem cada cara fera aqui. Tem, é tipo verdade. assim, papo de 30 anos, melhor assim, de leitor. Ou até mesmo tem o pessoal novo que manja pra caramba e gosta de quadrinho pra caramba. Que eu troco ideia aqui embaixo nos... Então, ó, por favor, comente aqui embaixo algumas leituras e, quem sabe, um próximo vídeo sobre algum outro personagem. Então, um grande abraço e tchau!